Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Hoje, quinta-feira, nós vamos falar sobre os Salmos de número 5. Salmo esse que faz parte da coleção do primeiro livro de Salmos, que é tido como Salmo de Sapiência, assim como os outros que nós já estudamos. Isso porque são salmos de sabedoria, assim como, por exemplo, Provérbios é um livro de sabedoria, tá bem? No capítulo de número 4, este salmo que foi escrito por Davi para o mestre de canto dele, não é? Ou seja, o principal dos músicos ali. E Salmos ele foi composto em meio à aflição, em meio à dor, onde o salmista aqui ele exibe uma profunda confiança em Deus, assim como já fez no salmo anterior, não é? Ambos, nesses salmos aqui, tanto os salmos de número 3 como os salmos de número 4, nós observamos que são escritos em meio à noite, ou seja, em meio a uma situação ruim, um dia mau. Amém? E Davi escreve nessas condições, confiando em Deus e falando que o homem justo nada tem a temer, porque Deus ouve a oração e cuida do justo. Não que o justo não peque, não é isso que Davi está dizendo aqui, mas é que o justo ele vive em um relacionamento de aliança com Deus. É porque o pecado do justo recai sobre Cristo na cruz. Davi pede para que Deus responda a ele na angústia. Irmãos, este verbo está no imperativo. Que ousadia maravilhosa é esta que Davi tem de se aproximar até Deus em oração e pedir para que Deus lhe responda na angústia, de forma a mostrar uma extrema intimidade com o seu Senhor. Davi sabia que Deus é justiça e que Deus, com destemor, ele escuta a oração do justo e se derrama a ajudar o justo, conforme Jeremias 23:6. Irmãos, parece que o salmista aqui estava irado contra os homens que se afastavam para servir falsos deuses das nações por onde Israel passava e combatia. Basta, por exemplo, nós olharmos a citação ali no verso de número 2, falando sobre a vaidade, né? Ou seja, coisas vazias, falando sobre a mentira, ou seja, ídolos adorados pelas nações, que são mentiras, porque na realidade eles não existem, não realizam nada, não passam de imagens, de escultura ou de pinturas e gravuras, ao contrário do Deus Todo-Poderoso. Davi faz um contraponto com isso, dizendo que, falando sobre os piedosos, aqueles que estão em situações de aliança com Deus e que recebem o amor de Deus de forma incondicional. É igual para nós hoje. Nós que estamos em aliança com Deus, recebemos o amor de Deus de forma salvífica em nosso coração. É Deus quem elabora toda a cadeia, todo o plano de salvação do homem, mandando Cristo morrer pelo pecado de toda a humanidade que crer em Cristo. É por isso que nós temos passagens que diz que estarão 2 no campo, um será levado e o outro ficará. Eram 10 virgens. Tem as prudentes e tem as loucas. Não é? Então, assim, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado e buscar estar de forma piedosa em união e aliança com o Senhor. Meus queridos irmãos, Davi consegue novamente repousar em paz na sombra do Onipotente. Davi consegue entender novamente que Deus ele provê, que Deus é quem forma o bem, que Deus é quem se levanta e derrama luz sobre o seu rosto. É Deus quem alegra o seu coração. É Deus quem dá fartura de cereal. É Deus que dá fartura de vinho a Davi. É Ele que faz o deleite do servo dele. Nós devemos repousar seguros que o nosso Senhor é para conosco e que nós somos feituras dele. Pela graça dele fomos salvos. Pelo amor dele fomos religados. Pela sapiência da sua vontade, nós hoje podemos dizer que somos igreja, corpo, remidos, justos, santos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Deus abençoe a todas e até amanhã, quando falaremos de Salmos número 5.